boa tarde para você, ou então boa noite, boa noite dia. Ou bom dia. Depende da hora que você estiver assistindo. Depende da hora que você estiver assistindo, né? E hoje a gente quer começar uma nova série, né? Uma nova série, e a gente vai dar um nome dessa série aqui para vocês. Vou só corrigir algumas coisas técnicas aqui que a gente está fazendo. Um minuto só. Vamos ver. E nós vamos estar falando então sobre a importância, né, de sermos encorajados. Opa, esse assunto e é nós bom. todos nós precisamos ser encorajados. E tem uma pessoa especialista que ela pode nos encorajar. Ela é uma pessoa maravilhosa, e a quem eu estou me referindo é a pessoa do Espírito Santo. Isso mesmo. Então, nós vamos estar falando sobre essa questão da saúde espiritual nossa e para nos encorajar nessa nossa caminhada com Jesus. Isso então, mesmo. Quase acabando aqui, eu estou só acertando os últimos detalhes técnicos para a gente continuar essa nossa jornada de encorajamento, né, Lenço? Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Isso mesmo. E nós vamos começar hoje uma nova série. E essa série se chama... Esse vai ser o episódio 1, série Saúde Espiritual. E nós vamos falar sobre o tema de encorajamento. Como o Lenço falou, a essa pessoa que é o Espírito Santo, né, vai estar e já está aqui conosco. E nós queremos falar sobre ele, né? E se você está vendo isso pela primeira vez, meu nome é Diana Skates, eu sou designer e sou uma pessoa de fé. Escrevi um livro que se chama Chuva que Cura, a respeito de uma experiência, que está esse livro, está em português, Chuva que Cura, de uma experiência que eu tive com um diagnóstico de câncer alguns anos atrás, onde que o meu esposo, Lance Skates, que está aqui, o Lance trabalha na área de saúde, na parte de engenharia de sistemas e dados, e ele foi o meu cuidador durante esse tempo. E não só isso, mas eu falo sobre também oração, sobre tudo que a gente, toda essa jornada que a gente fez, que a gente passou, e como a fé fez uma grande diferença nas nossas vidas. Né? Tem em inglês também, chama Healing Rain, você acha na Amazon, Chuva que Cura, ou Healing Rain por Diana Skates. E a gente começou esses podcasts, vai fazer quase um ano atrás, no fim deste mês já, né? Como o tempo passa rápido. E ele fala sobre o objetivo desse podcast, é falar sobre saúde e espiritualidade. Ele incentiva a você a voltar os seus olhos para aquele que é o Criador de todas as coisas. E também a importância da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. A saúde espiritual como um todo. Como um todo. Né? É esse o objetivo desse tempo que a gente tem aqui, certo? Então eu vou fazer uma pequena introdução, né, e sobre esse assunto de encorajamento. A gente já começou a fazer isso agora, mas a gente sabe que nós temos vivido tempos diferentes, né, Lence? Bem diferentes. Bem diferentes. E cada pessoa, como a estação no tempo, né? As estações do tempo, que tem inverno, verão, primavera, outono. Muitas vezes nós, né, cada indivíduo está vivendo em estações diferentes na nossa vida. Algumas pessoas estão vivendo um tempo de dificuldade, como nós passamos, né, Luiz? Verdade. Como nós passamos alguns anos atrás. E tem outras pessoas que já caminharam aquela jornada, já saíram dessa fase, estão entrando numa outra fase. Uma fase
de um agradecimento muito mais profundo. Frutificação. De frutificação, né? E outras ainda, e outras ainda estão vivendo num tempo de abundância de alegria. E nós temos que entender cada uma dessas estações, onde que nós estamos nesse tempo, e respeitar, né, as outras pessoas ao nosso redor. Sim. Porque se, por exemplo, uma pessoa está em tempo de dificuldade e a outra está num tempo de alegria, a gente, em vez de puxar uma para o seu tempo de dificuldade ou o contrário, vamos saber como nos relacionar um com o outro e como pegar aquilo que é melhor, como encorajar. Ter empatia também. Ter empatia. Como encorajar um ao outro para andarmos de uma maneira saudável, de um relacionamento saudável. É isso que a Bíblia nos ensina. Né? É isso que a gente queria falar. Eu quero ler, para iniciar aqui, eu quero ler um verso, Lense, que Deus falou no meu coração hoje. Esse verso é para você que está nos ouvindo. Se você está ouvindo no Face, se você está ouvindo no YouTube, seja o que for, esse verso é para você. Que, em Isaías 3:33, fala o seguinte: invoca-me, eu estou lendo aqui para mim ficar melhor. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso é o Senhor falando através de Jeremias. Ele está falando o seguinte: você que está aí, que somos nós, o Senhor está falando para nós essa palavra. Invoca-me. Eu vou te responder. Olha que tamanho amor de Deus. É verdade. O Senhor declarando: eu vou te responder. Anunciar-te-ei, eu vou falar para vocês. Coisas grandes e ocultas que ainda não descobriram. O Senhor tem o prazer, como um pai amado, como um pai amoroso, Ele tem o prazer de nos ensinar coisas que nós não sabemos ainda. Nunca podemos pensar que nós sabemos todas as coisas ou que sabemos tudo em Deus. Sempre tem algo mais que nós precisamos aprender. E o Pai tem o prazer de nos ensinar. É verdade. Não é verdade, Lense? Eu quero que o Lense fala os tópicos que a gente vai falar. Eu vou passar essa parte para ele, depois vai voltar para mim. Fala sobre qual que é a palavra que ele tem para nós, para nos encorajar. O que a gente pode, como que a gente pode ser encorajado? Através da palavra de Deus. Tem alguns pontos importantes. E eu também quero depois falar sobre a importância de nós sermos encorajados lendo a Bíblia. E como ler a Bíblia para ser encorajado. Né? É então, Lense, fala para nós qual é a porção que Deus falou com você sobre encorajamento. Há tanta coisa que eu gostaria de falar, nós não temos o tempo para falar tudo que a gente gostaria de falar, mas eu vou deixar os versículos, eu gostaria de deixar os versículos. Nós estamos falando sobre encorajamento, e eu acho que é importante esse encorajamento também, sem relação ao nosso espírito. Eu queria trazer a lembrança que nós moramos nesse corpo, nós temos uma alma e nós somos espírito. Nós somos espírito, temos uma alma e vivemos nesse vaso, vamos dizer assim, neste corpo, né? Este corpo veio do pó e do pó vai se retornar. A nossa alma é onde tem nossas vontades, tem nossas emoções, tem ali o nosso intelecto, quem sabe, personalidade, tem esses valores. E então, voltando, eu gostaria de falar um pouco da questão espiritual, do nosso espírito. De onde que veio o nosso espírito, né? Para quem não conhece, para quem é novo em relação à fé cristã, ou é novo em relação à palavra de Deus, tudo começa em Gênesis, né? Gênesis, Deus ali criou o homem e a mulher, a sua imagem, né? Deus criou o homem e a mulher ali. Exato. E a Bíblia diz ali em Gênesis, né, capítulo 2, 7, que Deus então soprou nas narinas o fôlego de vida. Em outras palavras, Deus soprou o espírito ali
dele dentro desse vaso, né, desse corpo, e o homem passou a se tornar uma alma vivente, em algumas versões falam, né? Então você recebeu aquele espírito. Então Adão estava num corpo, ele tinha uma alma, ele tinha as vontades dele, mas ele recebeu também esse fôlego de vida, ele recebeu esse espírito. E então aconteceu que Deus falou bem claro para Adão e Eva, né? De todas as árvores vocês podem comer, né? Ali em Gênesis capítulo 2, né? Menos da árvore que está no centro ali, que era a árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do momento que você comesse daquela árvore, você morreria. E foi isso que aconteceu. Adão e Eva, eles pecaram, não obedeceram a Deus, comeram daquele fruto, né? Deram papo para o diabo, né? Que estava ali, a serpente ali, né? Deu papo ao diabo e comeram do fruto. E a Bíblia fala a Bíblia fala, né? Vocês certamente morrerão. Então eles morreram naquela hora. O espírito de Adão e Eva morreu. Eles estavam ainda vivos, né, em relação ao corpo e à alma deles, mas o espírito tinha sido morto ali devido ao pecado. Então nós nascemos no pecado, eu e você nascemos no pecado. Mas a misericórdia de Deus é tão grande e tão maravilhosa, porque Deus é espírito e ele se relaciona com aqueles que adoram em verdade, em espírito. Então, para restaurar, vamos dizer, essa comunhão, esse relacionamento, o que ele fez? Ele mandou o segundo Adão. Interessante, em 1 Coríntios fala do segundo Adão. Teve o primeiro Adão ali em Gênesis, mas teve o segundo Adão também. E esse segundo Adão era para quê? Era um espírito vivificante, é aquele que nos daria vida eterna. Então aqui, na minha versão, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, né? Porque as escrituras sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o espírito que dá vida. É o espírito que dá vida. Ele dá vida eterna. Então, nós crendo em Jesus, nós recebendo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, confessando nossos pecados, nascendo de novo, como a experiência ali de Nicodemos, né? Aquela história de Nicodemos ali, né? Em João capítulo 3, né? Falando sobre o novo nascimento. Então, quando nós nascemos de novo, nós recebemos agora o quê? Esse espírito, um espírito vivificante que veio de Jesus, crendo em Jesus nós temos esse espírito. Então, nos foi dado, então, como posso dizer, nós fomos feitos novas criaturas, vamos dizer assim, e sendo cheios do Espírito Santo. Essa é uma outra coisa. Você recebe o Espírito, Jesus, vamos dizer, ele coloca em nós esse novo Espírito, vamos dizer assim, né? Porque ele é o Espírito vivificante. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, Tiana. Para nós sermos encorajados, para eu e você sermos encorajados, nós temos que não só ter o Espírito em nós. O Espírito vivificado? O Espírito vivificado, se fosse falar dessa forma, mas nós temos que ter também a presença do Espírito Santo, cheio em nós, no nosso Espírito. O nosso Espírito e o Espírito Santo estão juntos ali, ó, colados um no outro, unidos um no outro, mas nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Você queria falar alguma coisa? Eu quero saber, então, porque eu creio que o Lenz está colocando alguns fundamentos daquilo que ele vai falar, e como que isso pode acontecer na prática? Né? Vamos pensar, porque esse tipo de encorajamento, né? O Espírito Santo é uma pessoa igual nós falamos aqui. O que aconteceria, Lenz, se nós tivéssemos, se a gente está aqui, a gente está conversando um com o outro, se a pessoa, a mesma coisa que eu estou vendo você e você está me vendo, e teria uma pessoa com esse mesmo formato nosso, e ele se chamaria Espírito Santo. Qual é a pergunta que você teria para ele nesse momento? Nesse momento, né? Qual a pergunta que você que está nos escutando teria para essa pessoa do Espírito Santo? Né? É muito interessante a gente falar isso, porque da mesma forma, na verdade, ele está nos ouvindo. Às vezes a gente não está vendo dessa mesma forma que eu estou vendo você, eu estou vendo o Lenz aqui. Na verdade, a gente não está vendo vocês, né? Vocês estão nos vendo, mas eu estou vendo o Lenz. E qual a pergunta que você gostaria de fazer para o Espírito Santo? Talvez você
não teria uma pergunta assim, estaria tão admirado, ou teria uma lista de perguntas, né? Mas qual a pergunta que você faria para o Espírito Santo, Lenz? Qual que seria a pergunta que eu faria para o Espírito Santo? Né? Olha, realmente, como conhecê-lo cada vez mais? Como crescer no meu relacionamento com ele? Como que eu posso dizer? Entender, enxergar o que ele enxerga. Tem tanto que a gente pode expressar, né? Exatamente, porque você acabou de falar que o Espírito, né, o nosso Espírito e o Espírito Santo, ele é importante a gente estar junto com o Espírito Santo. Com ele. Então é a mesma coisa. Eu creio que você acabou respondendo já antes, né, de elaborar a pergunta, você já tinha a resposta. Né, que é bom, é agradável ter isso. E por que nós estamos falando do Espírito Santo? O que isso tem a ver com encorajamento? Isso. O que tem a ver com encorajamento? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque quando a gente... Você quer responder essa pergunta? Não, pode ir em frente. Eu vou falar a minha parte, depois você fala a sua. Nós não... Só para esclarecer, nós não combinamos nada, nós vamos falar. Nós não trocamos as nossas notas. Nós somos aqui, é tudo espontâneo. Mas pode continuar. Então, mas assim, a importância de o que nós vamos compartilhar com ele, né? O que o encorajamento, o Espírito Santo e o encorajamento tem a ver uma coisa com a outra? Porque é isso que o Lenz falou, vivifica o nosso espírito. Nós fomos criados, formados. Como eu venho da área de design, da parte de arte, e Salmo 139 fala que o Senhor nos teceu, né? Ele nos teceu. Então, isso que você falou, o Senhor pegou o barro e ali ele nos esculpiu, quebrou a forma, né? Porque só existe um de nós. Né? Não existe repetido. Nós somos peculiares, somos únicos. E isso é a beleza do nosso Criador. Né? Deus é tão artístico. E nós precisamos, o Espírito Santo, ele vivifica a nossa vida. Não tem coisa, Lenz, não tem coisa mais prazerosa do que essa comunhão com o Espírito Santo. E ele é o consolador, ele é aquele que conforta. Né? Mais adiante eu quero falar algumas coisas que eu descobri também, né? Disso, da palavra, de nós orarmos a palavra. Então, o Lenz está falando sobre a importância de nós recebermos o Espírito Santo dentro do nosso coração de uma forma viva. Isso. E eu quero depois falar um pouquinho sobre como a gente ativar isso. Verdade. Então, lançando esse fundamento sobre nosso relacionamento com o Espírito Santo, voltando ali naquela experiência de Nicodemos, porque Nicodemos perguntou para Jesus, como que eu posso nascer novamente, né? E Jesus fala, né, que nasce a carne, mas aquele que nasce do Espírito. E da água, vamos dizer, nasce de Deus. Em outras palavras, existe essa importância de você, quando a Bíblia fala sobre água, fala da palavra dele, fala da palavra de Deus. Então, da Bíblia que eu estou me referindo. Então, existe a Bíblia, mas a Bíblia por si só não, como que eu posso dizer, não nos completa na nossa vida, vamos dizer, cristã. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Por isso presença manifesta do Espírito Santo. Isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E você que está nos assistindo, se você nunca foi cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Como faz isso? E como é que faz isso? Na minha própria experiência, eu fui numa conferência em que esses pastores vieram, esses ministros, essas pessoas vieram, e eles então fizeram a palestra e tudo mais, e depois de falarem sobre o Espírito Santo, eles convidaram as pessoas que quisessem chegar na frente como um ato de fé, como um ato de entrega, uma representação, uma forma de entrega, para receber o Espírito Santo. E isso que eu fiz. Eu era simplesmente um garoto. Era um garoto naquela época. E o que aconteceu? Então eu cheguei lá na frente, fechei meus olhos, e essa pessoa passava, esses ministros, né, passava de pessoa em pessoa, orando sobre elas, né? E essa pessoa chegou em mim, e eu lembro perfeitamente que ele simplesmente
simplesmente fala no meu ouvido. Começa a falar em línguas. Falar em línguas. Fala Começa um pouco a falar em sobre línguas. isso. Fala um pouco. O que é falar desculpa. em línguas? Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, existe um dom, vários dons. Existem vários dons, mas também nesse batismo do Espírito Santo existe uma linguagem que é nos dada do Espírito Santo a nós. Uma linguagem celestial. Uma linguagem celestial, sobrenatural, que os anjos entendem, que o Espírito Santo, claro, que nos deu, nos entende. A nossa mente é infrutífera, ela não entende o que nós estamos falando. Nós estamos falando em mistérios, nós estamos falando uma linguagem. E por nós estarmos exercitando falar em línguas, o que nós estamos fazendo, na verdade, é edificar o nosso espírito. Aí que está a parte do encorajamento. Isso é parte do encorajamento. Certo. Você ser cheio do Espírito Santo. Então, eu recebi o Espírito Santo naquele dia, comecei a falar uma língua, não sabia o que eu estava falando. É uma experiência peculiar, pessoal de cada um. Cada um tem a sua própria experiência. Exato. E tem manifestações diferentes. Mas, em resumo, é um toque maravilhoso do Espírito Santo na vida do ser humano. Que é o quê? Ele vai, entra, enche o nosso espírito, enche a nossa vida e nós começamos a exercitar. Então, falando sobre encorajamento, a importância que Paulo fala ali em Efésios, ele fala ali, é um versículo muito conhecido lá em Efésios capítulo 5, mas antes de entrar nesse versículo 5, 18, eu vou falar o versículo 5 e 17, que fala: não sejais como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Interessante, nós vivemos num mundo sem juízo. Nós vivemos num mundo perdido, sem Deus. E Paulo está falando para a igreja lá em Éfeso, estava falando para pessoas que nasceram de novo, falando para eles: não sejam pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Como que eu vou poder entender o que Deus quer que eu faça hoje? Para me ser encorajado, para encorajar outros? Como? Aí Paulo continua. Não embriagueis, pois, com bebidas que levará você à desgraça. Falando em relação à bebedice, ao alcoolismo e tudo mais. Mas encham-se do Espírito Santo. Então Paulo já está falando, seja cheio do Espírito Santo, animando, encorajando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em outras palavras, você está cantando salmos, você está cantando hinos, declarando. Você está fazendo declaração da palavra de Deus. Em outras palavras, você tem que ter a fundação da palavra de Deus. Assim, para começar, você tem que conhecer a palavra de Deus, para poder fazer o quê? Poder cantar, para poder animar, encorajar um ao outro. E dessa forma também, você está sendo cheio do Espírito Santo, cantando até canções espirituais. O que são canções espirituais? São canções espontâneas do seu coração a Deus, expressando o seu amor. E isso pode ser cânticos, às vezes, com linguagem que você entende, ou talvez uma linguagem celestial também. Então, é isso que eu queria falar, a importância de você ser cheio do Espírito Santo. Porque se eu e você não somos cheios do Espírito Santo, nos dias em que nós vivemos hoje, eu vou falar para você, é muito difícil de ser encorajado. É muito difícil de correr a carreira da vida cristã. Sua jornada. A minha jornada de fé, se eu não tenho, primeiro, o fundamento da palavra de Deus. E se eu não estou me enchendo do Espírito Santo. Porque se eu não estiver sendo cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece, Tiana? A minha alma vai ficar gritando. A minha alma é cheia das emoções. É cheio de situações em que eu preciso me agarrar em algo. E você, fortalecendo o seu espírito, sendo cheio do Espírito Santo, a sua alma encontra descanso. E o que acontece com a sua alma? Você acabou de falar. Eu já ia perguntar isso. Qual o efeito disso na sua alma? O efeito disso, né? Mas assim, fazendo essa ponte, que o nosso tempo está acabando, fazendo essa ponte, eu queria também falar um pouquinho sobre a importância. O Lenço falou sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo, de nós convidarmos isso, recebermos o Espírito Santo de uma maneira manifesta na nossa vida, e isso fortalece a nossa alma. Outra coisa que fortalece e nos encoraja num momento de estações difíceis que a gente passa na vida
é também nós pegarmos a Bíblia, que a gente entende que é a palavra de Deus, e orar ela de uma maneira que inclusive está escrito nesse verso de Efésios que você acabou de falar, né? Através, ou cantar, ou você orar, ou você fazer declarações. O que acontece isso? Você sabe o que acontece no nosso cérebro, Lens? No nosso cérebro, quando a gente ora ou declara a palavra, eu gosto de estudar essa parte neurológica, científica. Né? Científica. Eu gosto de linkar isso, porque Deus criou tudo isso. Verdade. Foi Deus que criou, né? Essas coisas que o homem tem descoberto e que a gente chama dessa parte científica hoje, não, na minha opinião, são descobertas que já foram feitas. Deus criou e são descobertas que já foram feitas. Para algumas pessoas isso faz muita diferença, né? Você ouvir isso, né? O cientista tal e tal falou sobre isso e tal, e é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu escrevi alguns artigos que é considerado artigo científico porque eu estudei sobre isso e tal, então isso me chama atenção, mas para mim é a manifestação de Deus. Enfim, esse doutor, ele chama Dr. Newberg, e ele tem uma curiosidade, ele estuda uma coisa que chama neuroteologia. Neuroteologia. Exatamente. E sabe o que ele fez? Ele pegou um pastor metodista, tá? Esse foi o experimento dele. Não só um, mas eu vou falar desse particularmente, foi vários, tá? Ele pegou ele e ele começou a declarar, esse pastor começou a declarar palavras da Bíblia, tá? Orar, fazendo oração, ele estava orando em línguas, orando a palavra, ele estava fazendo oração. Na hora que ele sentiu, o Dr. Newberg sentiu que ele estava, esse pastor, estava assim naquele ápice, né, daquele momento de oração que ele estava fazendo, eles escanearam o cérebro dele. Para ver o que estava acontecendo lá dentro, né? E o que eles acharam, Lens? O que eles acharam? Na verdade, eles escanearam antes, né, para que você tenha uma prova do antes e depois, isso, né? Antes e depois, quando ele estava nesse pico de oração, de declarações. O que ele descobriu? Ele descobriu que a parte do córtex dele que mais começou a brilhar. Tão interessante. Começou a brilhar. Estava uma parte do córtex, uma movimentação funcionando de uma maneira. Na verdade, ele descreve que ele estava. A palavra em inglês é light up, isso é, ele estava todo iluminado, estava todo como se fosse ativado, né? E isso aconteceu, né? Ele tem prova disso, inclusive ele escreveu livros, etc e tal, sobre não só essa experiência, eu estou pegando uma, tem várias, né? Do que estava acontecendo. Não tinha nenhuma área oculta, ou que eles chamam uma área negra, né? Do cérebro dele, enquanto ele estava nesse pico de oração. O que eu quero dizer com isso? E ele também fala, ele chega nessa conclusão. Quando você, isso que o Lens falou, se você precisa de uma prova científica, tem gente que precisa, tem outros que não. Que a fé, aquilo que se fala, basta. Né? Não estou falando que tem que ser um ou outro. Nós, como nós falamos no início, o Senhor nos fez de maneira única. Né? E se isso serve para você se aproximar de Deus, é a coisa mais importante para mim, para o Lens e consequentemente para o Senhor. Né? O que eu quero dizer com isso? O que a gente quer dizer com isso? Quando você declara a Bíblia, ou através de oração, através de palavras de declaração da Bíblia, ou ser cheio do Espírito Santo, igual ele falou, com línguas estranhas, igual a gente falou assim, isso muda as suas emoções para algo muito mais positivo do que você estava antes. O seu estado anterior já não é o mesmo, Lens. Não é o mesmo. Nós somos transformados, isso é, a nossa massa cerebral, ela é transformada, ela é iluminada, como ele usou essa expressão. Ela é afetada positivamente. Quando a gente declara isso. E para finalizar a minha parte, eu queria
lembrar, né, da importância, como os Salmos de Davi, e eu cito isso no meu livro muitas vezes, às vezes começam a descrever a situação que ele se encontra. E ele termina falando, animando a alma dele e conclamando a alma dele. É como se a alma dele, ele está conversando com a alma assim, eu estou aqui, a minha alma está aqui, né? É uma maneira que ele fala, Davi falava, tinha essa maneira poética de falar, né? Ele falava assim, tá acontecendo isso, tudo de ruim que estava acontecendo nele. E de repente ele virava para a alma dele e falava assim, minha alma, está em Salmo 42, fala assim, minha alma, porque está batida? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Aí ele vem, espere em Deus. Ele está falando para a alma dele, ele está falando para si mesmo. Minha alma, por que se perturbas? Para que você está abatida? Levanta, se anima. Aqui ele fala assim, espere em Deus e eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, o meu Deus, em quem confio, é o meu refúgio. Portanto, eu animo você a não somente, como o Lenz falou, a falar coisas do Espírito, a desejar esse batismo, ser cheio, ser imergido. Esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Como também você declarar essas palavras de vida. Alinhar. Exatamente. Que isso vai trazer o que para sua alma? Isso que Davi falou aqui. Exatamente. Né? Mais alguma coisa, Luiz? A importância de posicionar nossa vida alinhada à palavra de Deus, para que os meus pensamentos e as minhas palavras sejam de acordo com o que a palavra de Deus diz. E não que o meu intelecto, o meu pensamento, que as vozes aí fora dizem. Porque a verdade é que liberta, e a verdade ela é encontrada na palavra de Deus. Exato. Então, queremos finalizar isso, e nós estamos muito felizes que você está aí nos assistindo, ou durante a live, ou depois. Nós queremos que você seja abençoado. Compartilhe essa palavra. Nós queremos fazer uma oração agora. E também não deixe, a gente está falando, me lembrei de uma coisa, Liz. Foca, muito importante, foca na sua sanidade mental, na saúde da sua alma, mas também é muito importante você procurar desligar, à medida que você pode, de tudo aquilo, das coisas negativas que estão entrando nos seus ouvidos, não nos seus alimenta sentidos, sua alma ou nos seus olhos, porque senão também fica meio complicado, aí você vai entrar em choque, né? E você não quer isso. Não alimenta coisa ruim, não. Exatamente. Então seja encorajado. Nós esperamos que você tenha sido encorajado com essa palavra. Depois a gente vai ter a sequência dessa série, convidar outras pessoas para falar outros assuntos. Dá um like no Facebook, se você estiver no Facebook, registra lá, se você estiver no YouTube. Queremos orar por você. Quer orar ora por nós, Lenz? Vamos orar. Amém. Vamos colocar nossa vida agora diante de Deus. Pai, obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Porque Tu conheces cada coração que está assistindo, Tu conheces cada coração que está ouvindo essa mensagem, Pai. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, o Senhor vai no fundo de cada um, Senhor, revelando a preciosidade do nosso relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. Espírito Santo, Tu conheces cada coração, e agora nós liberamos a unção que o Senhor tem nos dado, Senhor, para tocar cada vida agora. A Tua palavra traz libertação e nós declaramos libertação sobre cada um agora, em nome de Jesus. Livres para entender, livres para Te buscar, livres para ter sede da palavra, livres para ter sede de conhecer mais e mais da pessoa do Espírito Santo. E ser encorajado, ser fortalecido, Pai. Nós repreendemos todo o medo, repreendemos todo o mal, repreendemos toda a enfermidade, cancelamos, declaramos quebrado toda a maldição do inimigo, Senhor, e nós declaramos vida sobre cada um agora. E Te louvamos pela Tua presença em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Bem, glória a Deus. Deus abençoe você e compartilhe essa palavra para quem precisa do encorajamento. Manda esse link e
para que essa pessoa possa ser abençoada, se você foi abençoado, tá ok? Deus abençoe você e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.